Glórias, 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 glórias. Amém, igreja? Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, a Igreja Cristã Nossa Casa. Hoje, domingo, culto da família de Deus. Que o Senhor abençoe todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso? Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Amém, igreja? Vamos pegar a palavra de Deus? Já já nós vamos fazer a oração da família, mas hoje eu trago uma mensagem com o tema Cultivando Relacionamentos Familiares. Amém? Amém. Nós vamos abrir na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aleluias. Todos acharam? Amém, igreja? Assim está escrito na palavra do Senhor. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amém, igreja? Vou ler novamente. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amém? Forte essa palavra, não é verdade? É uma palavra de grande reflexão ao coração do cristão. Porque o cristianismo, ele também precisa ser vivenciado dentro de sua casa. A gente precisa vivenciar o cristianismo dentro da nossa casa. A afetividade nos relacionamentos não pode ser praticada apenas na igreja. Não pode ficar só entre irmãos. A gente tem que estender também para o nosso lar, para a nossa família. E a nossa tendência carnal, isso é comum acontecer, a gente sempre é mais cordial e afetivo com quem está longe, com quem não é da nossa casa, com quem não é da nossa família. A gente sempre quer ser cortês, não é verdade? Gentil, mas esquecemos que precisamos também praticar a afetividade, a gentileza com os da nossa família. Nós precisamos trabalhar para que haja um ambiente cheio de amor dentro do nosso lar, no meio da nossa família. Amém? Eu vou ler e após mim eu espero que toda a igreja repita de alto e bom som. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que através dela o Senhor vai falar conosco esta manhã? Então vamos falar com Ele em oração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai bendito e todo misericordioso, acabamos de ler essa mensagem e sabemos que esta mensagem é do Senhor. Meu Deus, sabemos que o Senhor é o provedor de todas as coisas. Sabemos, meu Pai, que nós não nascemos na casa errada, no lar errado, na família errada. Porque o Senhor tem um propósito para esse lar. Por isso eu te peço esta manhã, assim como o Senhor falou ao meu coração no momento de preparar essa mensagem,
Fala também no coração desse meu irmão, fala no coração dessa minha irmã. Meu Deus, que o Senhor mesmo venha mover esse coração para que esse lar, a partir de hoje, a partir de agora, seja um lar transformado e abençoado. E que o Senhor mesmo venha fazer com que a tua palavra produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso? Vai aplaudindo, vai glorificando. Recebe, Deus, os aplausos. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo. Não é para mim, mas para ti. Como forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e continua fazendo em nosso meio. Exaltamos e glorificamos a tua presença neste lugar. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, igreja. Toma o teu assento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Talvez, eu não conheço a sua casa, eu não conheço o seu lar, mas talvez você esteja me perguntando, e como nós podemos fazer isso, né? Como é que a gente pode edificar e transformar o nosso lar que anda tão conturbado, anda tão cheio de problemas, com tantas indiferenças? Mas já para começar, hoje nós vamos discorrer na Bíblia. Eu quero que você vá comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A primeira coisa que nós precisamos fazer para a edificação da nossa casa é respeitar a individualidade do outro. Observe você, aqueles que trabalham, aqueles que estudam, aqueles que têm um relacionamento social mais apurado, nós não respeitamos a individualidade do nosso irmão? Não fazemos isso? Não respeitamos o espaço do nosso irmão? Daquela outra pessoa, do nosso colega de trabalho, do nosso irmão da escola? Então a gente também tem que aprender a respeitar a individualidade daquele que mora em nossa casa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos discorrer por alguns trechos nesse capítulo. Começando pelo versículo 12. Todos acharam? Assim está escrito: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Verso 15. E se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Verso 16. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Verso 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Verso 20. Assim há muitos membros, mas um só corpo. Verso 25. Que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Pegou a visão? A visão é: somos diferentes, porque Deus nos fez assim. Se eu convidasse o pastor Raimundo e colocasse aqui do meu lado, apesar de sermos um só, porque somos casados, e a palavra diz que quando o homem e a mulher se dão em casamento, tornam-se uma só carne.
mas nós somos diferentes. Nós temos pensamentos diferentes, atitudes diferentes, ações diferentes. Assim também não é diferente na sua casa. Você não pode exigir que os seus sejam iguais a você. Não tem como. Porque cada pessoa tem uma forma de agir. E essas diferenças, elas precisam ser respeitadas. É necessário, porque a intimidade que nós temos dentro do nosso lar, quer seja com o nosso cônjuge, quer seja com os nossos filhos, quer seja com nossos pais, precisam ser individualizadas dentro do ambiente familiar, para que haja maior liberdade. Talvez você consiga entender o que a pastora Marta está falando, no sentido de, existe pessoas dentro do próprio lar que têm maior afinidade e aproximação com um outro. É ou não é verdade? Se sente mais livre em poder conversar assuntos pessoais, coisas bem particulares, consegue se abrir mais com um do que com o outro. Mas eu quero que você entenda que o excesso de liberdade, preste atenção, o excesso de liberdade pode interferir a respeito da individualidade. Porque a gente acaba confundindo as coisas. E a pessoa tem que ter a sua individualidade. Todo ser humano precisa disso, igreja. Os seus filhos, por menor que sejam, precisam disso. Você precisa disso? Ou você quer me dizer que quando ocupam muito o seu espaço, mesmo dentro da sua casa, você não se sente sufocado, não? Você não se sente agoniado, não? Porque as pessoas invadem o seu espaço? Que nós precisamos dessa individualidade. O desrespeito em relação à individualidade, isso interfere nos desenvolvimentos de laços afetivos. Porque aquilo que te incomoda, você não vai jogar flores, você só vai lançar os espinhos. É ou não é verdade? Então nós precisamos entender que a liberdade, ela tem que ser condicionada ao respeito da individualidade. E para isso é necessário que a gente compreenda e entenda que é preciso evitar a agressividade nas nossas relações familiares. Nada de jogar espinho, vamos jogar flores. Vai comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Todos acharam? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 23. Vamos ler a partir do versículo 23. Assim está escrito na palavra do Senhor: evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo de Deus não deve andar metido em brigas, mas deve ser brandos para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que eles querem.
Forte, né? Hein? Isso não é forte? Como é que a gente recebe pedra e lança rosas? Mas aí é que está o ponto X de ser verdadeiro cristão. A palavra ela nos mostra que a gente não pode entrar em discussões insensatas. Isso não te pertence mais. Em discussões absurdas, sem fundamento, isso não te pertence mais. Porque todas essas discussões só vão provocar o quê? Briga. E é isso que o diabo quer. Usar aqueles dentro da sua casa que não conhecem a palavra, ou até que conhecem, mas não são vigilantes, para incitar brigas e discussões, para que Satanás esteja lá no trono do Senhor te acusando ali, ó. É aquele servo. É aquela serva. A palavra diz que o servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Olhe bem para ele e diga: vigie. Tem que vigiar. Não deve andar metido. Ele tem que ser brando. Você já experimentou contar de 1 até 10? E até 20, 30, 40, 100, 1000? Sabia que funciona? É melhor você contar até 1 milhão do que se envolver em confusão. E a palavra ainda diz que você deve ser brando com todo mundo, apto a ensinar, paciente, disciplinando com mansidão. Ou seja, você tem que ensinar aquela pessoa que essa atitude que ela está tomando, que o caminho que ela está querendo ir, está errado. Mas não é gritando, não é batendo, é com amor. Você não vai rachar a cabeça da pessoa para colocar seus ideais. Mas você vai pedir a Deus o quê? Que Deus conceda para ela não apenas o arrependimento, mas que Deus venha mostrar a ela a verdade e o retorno à sensatez. Tem que haver um equilíbrio. Resumindo, nada justifica a agressividade no convívio familiar. A sua casa e a sua família tem que ser uma fortaleza. Você já pensou se todo mundo briga? Fica muito mais fácil as investidas que vêm de fora para destruir a sua casa, o seu casamento e a sua família. A agressividade pode se manifestar através de ações, atitudes e palavras. Quem diz que a agressividade só é por meio de porrada? Muitas das vezes, ações e palavras machucam, ferem e destroem muito mais rápido um relacionamento. A agressividade, amados, às vezes se torna um padrão de comportamento. Diga misericórdia, quebre esse vínculo. Não existe padrão de comportamento em grosserias. A gente é grosseiro quando a gente quer. É só quando a gente quer. Porque lá fora a gente não é. O chefe te dá uma patada e você não diz, ele já é ignorante desde quando nasceu. Você diz sim, senhor, e não, senhor. Está certo também, eu mereço isso. Diga misericórdia. Quando a agressividade se torna um padrão de comportamento, ela passa a ser aceita com naturalidade dentro de casa. Aí as pessoas engrossam o pescoço. Já ouviu essa frase? Porque você aceitou. Ele fez a primeira vez,
Ela fez a primeira vez, aí vai a segunda, vai a terceira e você concordou. Então, a pessoa acha que pode tratar os da casa como lixo. E a gente não pode aceitar isso. O nosso lar tem que ser feito com amor, com paz, com mansidão, com tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Não é algo natural dentro da nossa casa. Aceitar a grosseria de pai, de mãe, de filho, não. A gente tem que aprender aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Porque a agressividade, ela gera mais agressividade. Quem disse a você que a vida toda você vai ser mansinho? E o dia que esse sapato estiver apertado? E essa unha estiver encravada? Tu vai aceitar? Acaba virando um terremoto, um pesadelo dentro da sua casa. Precisamos destruir a agressividade familiar. Em Provérbios, capítulo 15, verso 1 diz: a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura incita ou suscita a ira. Porque todo mundo só quer vomitar, não é? Mas ninguém quer receber e quer ouvir. É ou não é verdade? A gente quer falar no momento do pavio aceso, né? Mas quando a palavra vem contrária, a gente não quer ouvir. E muitos não estão preparados para determinadas palavras. Por isso, meu irmão e minha irmã, filhos e filhas, pais e mães, é necessário que você aprenda a praticar o perdão dentro da sua casa. Colossenses, capítulo 3, verso 13. Abra comigo. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 13. Assim está escrito na palavra do Senhor: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou você, perdoe também uns. Eita, doeu? Mas é tão fácil perdoar na igreja, é ou não é? É tão fácil perdoar o colega de trabalho, é ou não é? É fácil perdoar os vizinhos. Mas quando fala em perdoar o pai e a mãe, quando se fala em perdoar o cônjuge, quando é necessário perdoar os filhos, a esses não. Porque aquilo que ele fez, aquilo que eles falaram, doeu. Você só lembra de uma parte da moeda e a outra. Porque toda ação gera uma reação. Então a gente precisa aprender a suportar e a perdoar. Olha, a gente ouve dizer que existe ex-marido, ex-esposa. É ou não é verdade? Existe ex-pai, ex-mãe e ex-filhos. E se você nasceu nessa casa que é conturbada, Deus tem um grande propósito de transformação dentro do seu lar. E é através de você. Mas você não pode conviver se igualando a eles. Senão eles nunca vão ver Cristo em você. A gente começa a ser transformado a partir do nosso lar, irmãos. Não há afetividade no convívio familiar sem um perdão incondicional. Mas é o perdão verdadeiro. Quando Pedro, ele pergunta a Jesus,
Quantas vezes era necessário perdoar André? Pedro era um homem brabo, de poucos recursos culturais. O negócio dele já era na porrada. Mas ele queria que Jesus dissesse assim: meu filho, até 7 vezes é o suficiente. Eu já estou na 6ª, mais uma, e eu quebro a cara dele. Mas o Senhor diz, é 70 vezes 7. Não que a gente vá contar. Talvez esse seu parente, essa pessoa que você ama, já fez muito mais do que 490. Mas o que o Senhor diz é que a gente precisa continuar perdoando. Porque a base para perdoarmos o outro é o perdão que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem disse a você que você era merecedor? Quem disse que você era merecedora? Quem disse que eu era? Mas quando o Senhor estendeu a mão para você, é para que você se lembre que você precisa estender a mão para essa pessoa dentro da sua casa. Porque ele e ela precisam de você. O Senhor diz na sua palavra que não é bom que o homem ande só. E por isso ele constituiu a família. Porque se um cair, tem alguém que o... E não é para você deixar ele caído, não. É para você exercitar o perdão que você recebeu do Senhor. Porque o perdão, ele precisa ser colocado em prática diante de todas as fragilidades e das imperfeições que existem em você e nessa pessoa. Porque não é porque você agora é cristão que você é perfeito. Ainda temos que lidar com as nossas imperfeições. E Deus não colocou um anel no seu dedo para que você aponte o erro daquele ou daquela. Mas o que Deus ele quer é que você transforme aquela vida. Porque a falta de perdão, essa gera ressentimento. E o ressentimento gera amargura de alma. E essa amargura nós temos visto em muitos lares cristãos. Porque mesmo ele ou ela da sua casa, não sendo cristão, eles esperam outras atitudes suas. E não de acusador. E não de juiz. A gente precisa desenvolver a compaixão em nossa casa. E é interessante, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor tem uma parábola que é muito conhecida por todos nós, que é a parábola do filho pródigo, que trata de um homem que tinha 2 filhos, e o mais jovem, mesmo antes de seus pais morrerem, pede a sua herdade. Ele se acha no direito de pedir aquilo que futuramente vai pertencer a ele. Mas ele quer que o pai resolva logo. Não, não quero esperar não. Você morrer, minha mãe morrer, não. Eu quero o meu agora. E o pai vai e faz aquilo que o filho quer. E é interessante porque a palavra, ela mostra que depois que ele gasta todo o seu dinheiro com uma vida imoral, ele começa a passar fome. E aí ele reconhece o seu erro e resolve voltar para a casa do seu pai. Vamos aprender com a parábola do filho pródigo? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Assim está escrito na palavra do Senhor. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha que reação linda desse pai. Que sabia que seu filho não estava preparado para receber a sua herdade. E esperava pacientemente que esse filho retornasse.
Esse pai, ele demonstra tamanha compaixão para com o filho pródigo. Mas, no entanto, ele também precisou ter compaixão do seu filho mais velho, do filho que estava com ele todos os dias na lida, na labuta, que não o tinha deixado, porque esse filho, ele ficou muito entristecido com a atitude do seu pai, principalmente quando seu pai resolveu dar uma festa para aquele que havia retornado. E aí, quando o filho mais velho, ele chega em casa, ele se ressente com a atitude do seu pai e condena essa atitude. O cara vai, pede a herança, gasta com mulher, gasta com drogas, gasta com bebida, faz tudo que é errado, volta na pobreza e meu pai dá uma festa. E eu, que sempre estive do lado dele, que sempre fiquei do lado do Senhor, sempre te apoiando, vendo a sua lamentação por causa desse ingrato. E eu, meu pai. Mas olha o ensinamento de Deus para você pai, para você mãe e para vocês filhos. Vai comigo, capítulo 15 de Lucas, versículo 31. Vamos ler o verso 31 e 32 que diz assim: Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Aplauda ao Senhor. Glórias, 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 Senhor. Olha como esse pai foi extremamente compassivo com o filho mais velho. Podemos ter mais facilidade de relacionamento com alguns membros da nossa família, ter mais apego, mais aproximação, mas não devemos descartar nem ignorar os demais, porque todos são igualmente importantes dentro da sua casa, meu irmão. Mesmo aqueles que são os problemáticos, mesmo aqueles que muitos chamam de ovelha negra da família. Toda ovelha é do Senhor. Toda ovelha é do Senhor. Não importa se sejam só brancas, malhadas ou pretas. Mas nós devemos entender, meus amados irmãos, que nós precisamos ter compaixão para com todos. É muito comum a gente ignorar os problemáticos, como se a gente não tivesse a necessidade ou a obrigação de buscar o resgate dessa pessoa dentro da nossa casa. A partir de agora, a partir de hoje, você vai transformar o seu pensamento, para que você possa resgatar esta ovelha que está perdida e precisa ser achada e retornar ao aprisco. A compaixão por todos promove afetividade no ambiente familiar. Se você vê que seus filhos estão se estranhando, promova algo que faça com que eles se aproximem. Você não pode incitar, nem concordar, nem incentivar as brigas entre irmãos. Assim como os filhos não podem incentivar a briga entre os pais. Nós precisamos entender que o nosso afeto no ambiente familiar não pode ser bloqueado pela nossa maneira de viver. Porque hoje, meus amados irmãos, lamentavelmente,
dentro da sua própria casa, existe a individualidade. Hoje, dentro de casa, as pessoas se comunicam pelo WhatsApp. Traga um copo de água para mim. Minha mãe, meu pai está chamando pelo Zap. Ah, mas é porque pelo Zap ele consegue ver mais rápido do que eu ficar gritando. Isso é coisa do diabo. Para destruir relacionamentos. A falta de afetividade física no contato pessoal gera distanciamento emocional. Qual foi a última vez que você abraçou o seu filho, o seu cônjuge, saiu de mão dadas com ele? Hein? Qual foi a última vez? Zé Bonitinho ali sabe, se passar na minha frente e não pegar minha mão, eu paro. Oh, não é uma só carne? Está indo na frente por quê? Volta. Qual foi a última vez que você disse a seu filho, eu te amo? Aquilo que eu quero que as pessoas façam comigo, eu tenho que fazer também. Qual foi a última vez que você beijou seus filhos antes deles irem para a escola? Talvez você nem lembre mais qual foi a última vez que ele te beijou. E isso é tão importante. Isso é tão importante. Esse contato físico, esse carinho, esse sentar à mesa, almoçar juntos, conversar, ter o carinho de colocar as coisas, de fazer com amor. Nós precisamos fazer esse resgate. Filhos, vocês precisam abraçar os seus pais. Pais, abracem os seus filhos. Mostre para eles quanto vocês o amam. E que eles fazem parte, não é só da família, mas é da sua vida. Porque isso é muito importante. Toquem uns nos outros. Seja gentil. Quantas vezes você vai pegar um copo de água, um copo de suco e esquece de perguntar ao seu filho? Ou você, filho, vai e se esquece de perguntar, mãe, pai, vocês querem água? E servi-los? Isso é tão importante, amados. Esses pequenos gestos, essas pequenas gentilezas transformam lá o coração das pessoas. Comece a ter hábitos diferentes para a sua família. Porque nós fomos criados por um Deus relacional. Para que todos nós possamos ser seres relacionais. Mas não seres relacionais só da porta para a rua. É dentro de casa também. Observe quando chega uma visita na sua casa, o que é que você faz? Quando você não tem nada para oferecer, você oferece água, né? E observe quando seu filho chega. Mãe, tem o suco? Você acha que eu sou sua empregada? Já não chega tudo que eu faço nessa casa, não? Mas você quer ser gentil com o outro, que talvez fale mal de você. Então nós precisamos fazer esse resgate, porque a afetividade no ambiente familiar tem sido descartada pela falta de tempo, pelo egoísmo, pela soberba, pelo medo, pela tecnologia das redes sociais, o WhatsApp e tudo isso. Porque você se importa muito mais com o que acontece na vida de quem você não conhece. Gasta muito mais tempo vendo Facebook, Instagram, não sei o quê, do que buscando saber o que está acontecendo dentro da sua casa. Nós precisamos resgatar isso. Por isso, esta manhã, eu convido você a tomar a decisão de ser afetivo, de ser afetiva no seu relacionamento com a sua família.
de resgatar esse amor. Lembrando a você, meu irmão e minha irmã, que não existe família perfeita. Porém, nós podemos nos aproximar desta perfeição através dos ensinamentos deixados pelo nosso Deus, através da sua palavra. Amém, igreja? Aprenda e pratique. Que Deus abençoe a todos e a todas as famílias aqui representadas. Se coloque de pé em seu lugar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.